Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Hoje nós estamos no nosso segundo dia da Semana de Oração Online 2024 e o tema é a última vitória. E você é bem-vindo à nossa semana especial online. Estamos fazendo com os nossos irmãos de Alvarenga, a nossa igreja aqui do nosso distrito de Ipanema. E você, quem sabe, você que está nos assistindo de outros lugares também, você é muito bem-vindo aqui conosco, ok? Nós hoje vamos falar de um outro tema muito interessante da Palavra de Deus. E o tema que nós iremos falar hoje é vitória na terra. Ontem nós falamos a respeito da vitória no céu. Vimos como o grande conflito começou no céu, onde um anjo chamado Lúcifer se rebelou contra Deus e ele procurou provocar uma divisão no céu. O livro de Apocalipse, como nós falamos ontem, ele fala a respeito dessa rebelião que houve no céu e como esse conflito veio para a terra. Mas hoje nós vamos falar agora que Cristo venceu não somente no céu, mas também venceu na terra. Mas como Jesus venceu? É o que nós vamos descobrir hoje. Mas antes de nós começarmos a falar do tema que nós iremos abordar hoje, eu gostaria que você que está aí na sua casa, você que está aí na nossa igreja do Alvarenga, nossos irmãos, você que onde estiver, pare um momento e nós vamos falar com Deus antes de então meditarmos na palavra do Senhor. Ore comigo nesse momento. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa noite especial, onde estamos falando a respeito de como Cristo venceu na última batalha e como nós também podemos vencer pelo poder e pelo sangue de Jesus. E nesse momento, Senhor, eu quero te pedir que abençoe nossos irmãos em Cristo, nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando e que ao abrirmos a sua palavra agora, o Espírito Santo entre no nosso coração e na nossa mente, para que possamos compreender e aceitar o plano de Cristo para a nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, eu queria mostrar para vocês um fato histórico que aconteceu em 1944. No dia 6 de junho de 1944, foi o chamado Dia D, onde as tropas aliadas dos Estados Unidos invadiram a região da Normandia para depor o poder de Hitler. O nazismo estava ameaçando o mundo naquela época e algumas medidas drásticas precisavam ser tomadas. Então, os Estados Unidos da América, juntamente com os aliados de outros países, se uniram então para depor o poder de Hitler. Esse poder tirânico e ao mesmo tempo também libertar as pessoas que estavam vivendo sob a tirania desse ditador. Mas vemos que essa data foi uma data especial, onde praticamente a vitória começou sobre os nazistas e o mundo, então a Europa principalmente, foi libertada desse poder tirânico. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos perceber que nós estamos submetidos ainda a um poder tirânico nessa terra. Vimos ontem à noite que o conflito que começou no céu foi transferido para a terra e agora esse poder tirânico que não teve sucesso no céu, agora é direcionado para a terra. E veja que interessante, o nosso dia D foi quando Jesus desembarcou neste mundo escuro de pecados. Jesus, ele vem nos libertar do mal e do pecado. Se nós olharmos Apocalipse capítulo 5, você abrir a sua Bíblia aí, o texto vai estar aqui na tela, mas você pode abrir Apocalipse capítulo 5, dos versos 1 a 5. Vamos ver o que a Bíblia diz para nós. A palavra de Deus diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Mas aí também João ele viu um anjo forte que proclamava com forte voz: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Vamos parar por aqui.
Como eram os livros na época de João? Bom, hoje nós temos a Bíblia nesse formato que vocês estão vendo aqui, mas os livros daquela época, até as escrituras sagradas, eram em forma de rolo. E João, na sua visão, ele viu um livro selado com 7 selos. Ou seja, nesse rolo tinha 7 selos, mas uma pergunta é feita: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Aí João, ele percebe que ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para esse livro. Veja que interessante. Mas aí então, o texto bíblico nos fala qual foi a reação do profeta ao saber disso. Continuando: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. João, ele viu que dos seres celestiais que estavam ali, nem anjos, nem os 4 seres viventes eram dignos de abrir esse livro. E agora? Será que as esperanças de João terminaram? Se nós continuarmos a ler o texto, nós vamos perceber que isso não aconteceu. Veja, o texto continua dizendo: ele chorava muito, porque ninguém era digno, mas então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Praticamente este livro selado estava ali o destino das nações, estava a história da terra, o que Deus queria fazer no futuro. Ninguém era digno. João chorava muito, mas um dos anciãos, um dos 24 anciãos disse: não chore, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os 7 selos. Não é maravilhoso saber disso? Que apesar de não existir nenhum ser criado por Deus digno de abrir o livro, agora se apresenta o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Mas precisamos saber pela Bíblia quem é este que a Bíblia está falando. Vamos então avançar. Então nós podemos perceber que o livro tinha 7 selos, e é o livro da história em relação ao povo de Deus, e só há um que é digno de abrir esse livro. Veja, então nesse livro, ali estava o destino, a história do povo de Deus no futuro, mas o que estava ali representado? Mas quem é aquele que venceu e já é o inimigo do pecado? Ou seja, quem é que venceu o inimigo e o pecado? Quem será que venceu? Bom, pela figura vocês já sabem, né? Mas, se nós olharmos Apocalipse capítulo 5, versos 6 e 7, vejamos o que diz a palavra de Deus. Diz assim: então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, quem mesmo? Que diz o texto? Um cordeiro que parecia ter sido morto. Um cordeiro. Diz aqui que ele tinha 7 chifres, com 7 olhos. Aqui está a explicação, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Em outras palavras, Deus Pai estava segurando o livro com 7 selos. Ninguém foi digno de abrir, mas alguém aparece, o cordeiro, como ter sido morto, e tomou da mão de Deus Pai, então, e abriu os 7 selos. Vejamos mais alguns detalhes. Hoje nós vamos focar sobre o cordeiro e o leão da tribo de Judá, ok? Claro que tem um estudo especial sobre os 7 selos, mas hoje eu quero falar para vocês esse ser, esta pessoa que é digno de abrir os 7 selos, ok? Veja comigo então. Agora, quem é o cordeiro e o leão em paralelo? Temos 2 figuras aqui: o leão da tribo de Judá, o cordeiro como tendo sido morto. E quem será que é este? Bom, de acordo com João capítulo 1, verso 29, se você olhar na palavra de Deus, a Bíblia diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o apóstolo João, o mesmo autor do Apocalipse, ele destaca o seu evangelho também no evangelho de João, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, mas de onde então tirou-se então a figura do Cordeiro? Bem,
De acordo com Isaías capítulo 53, Jesus ele venceu ao ser o nosso substituto e ele expiou os nossos pecados. Se nós olharmos, por exemplo, o livro de Êxodo capítulo 12, ali Deus ele pede que o pecador apresente o cordeiro no santuário. Quando a pessoa pecava, ela tinha que levar um cordeiro perante o sacerdote. Ali, aquele cordeirinho era imolado, o sangue daquele cordeiro era aspergido 7 vezes sobre o pecador e saía dali justificado. E agora aquele cordeirinho era levado ao altar para ser queimado e um pouco do sangue era pego para levar para dentro do santuário a fim de fazer expiação. Então todos os dias acontecia isso, bem no iníciozinho da manhã e no final do dia. Mas o que Deus queria ensinar ao seu povo no Antigo Testamento? Na verdade, Deus queria mostrar que um dia viria alguém para morrer pelos pecados da humanidade. O Cordeiro era a representação daquele que viria morrer pelos nossos pecados. Então, de acordo com Isaías 53, ali apresenta também Jesus como o servo sofredor, aquele que é levado perante seus tosqueadores, uma ovelha muda perante seus tosqueadores, que ele não abre a boca, mas carrega sobre si todos os pecados e iniquidades da humanidade. Bem, vamos ver um pouquinho mais. Como falei para vocês, Isaías 53, o texto diz, está aqui na tela, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E diz aqui, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. E pelas suas feridas fomos curados. O texto bíblico diz para nós aqui, queridos, que Jesus Cristo é o Messias sofredor e viria no futuro para morrer pelos pecados da humanidade. E como nós acreditamos no sacrifício substitutivo de Cristo, ele levou sobre si as nossas maldições. Talvez eu esteja falando para você que acha que Deus amaldiçoou a sua vida. Algumas pessoas acham o seguinte: olha, eu vim de uma família muito complicada, eu vim de uma família que é uma maldição. Talvez alguém falou isso para você, ou talvez uma igreja, uma religião, ensinou sobre a maldição hereditária. Mas eu quero dizer para você, querido amigo que está nos assistindo, que este assunto, maldição hereditária, não é bíblico. A palavra de Deus, ela deixa claro que Deus não amaldiçoa assim hereditariamente. Claro que se nós olharmos o segundo mandamento diz assim: e visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Se você olhar Êxodo capítulo 20, no segundo mandamento, ou seja, aqueles que insistem por gerações e teimar contra Deus, claro, né? O salário do pecado é morte. Mas talvez eu esteja falando para você que talvez você veja de uma família que os pais eram usuários de drogas, eram alcoólatras. Mas eu quero dizer para você, querido amigo, que quando você toma a decisão de seguir a Cristo Jesus, essas coisas ficaram no passado. Essas coisas não existem. Por isso, nós adventistas do sétimo dia não acreditamos na maldição hereditária, porque isso não é bíblico. Imagine você aceita Jesus como seu Salvador, você segue a Cristo, e aí não adianta você seguir a Jesus porque você leva uma maldição na sua vida. Biblicamente falando, isso não tem sentido, querido amigo, falar uma mentira para você. Bom, vamos lá então. Mas a Bíblia diz que ele levou as nossas transgressões. Aqui a Bíblia diz que não tem um grupo preferencial, mas todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus. Continuando no verso 6 e 7, e todos nós, olha a condição humana, ó, todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós voltou para o seu próprio caminho. Infelizmente, queridos, a história nos mostra, a história bíblica, a história humana nos mostra que insistentemente a humanidade tem procurado tomar caminhos contrários ao caminho de Deus. Talvez essa seja a sua condição. Você tem insistido em permanecer em caminhos que Deus não aprova?
Deus ele procura te carregar pelo caminho certo, mas você insiste pelo outro caminho. Mas a Bíblia diz mais também, mas diz que mais o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pastor, eu tenho andado por caminhos errados. Deus tem me mostrado, mas eu tenho insistido no erro. Mas acho que Deus não me perdoa. Bom, se é isso que você pensava, então a partir desse momento, você deve abandonar este pensamento. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que mesmo que você volte, Jesus, ele te aceita. Mas veja, diz aqui que ele foi como um cordeiro levado ao matadouro, e uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sabe por quê, queridos? Sabe por que esse silêncio de Jesus? É para pagar a penalidade do seu pecado. Jesus pagou no seu lugar. Mas a pergunta é, por que Jesus teve que sofrer isso? Por que Cristo, Jesus, teve que carregar a cruz? Por que Jesus teve que ser cuspido, maltratado, xingado, difamado, tudo que nós podemos imaginar de ruim? Por que será que Cristo teve que passar por isso? Quando nós vamos ao texto de Romanos 6, 23, a Bíblia diz, pois o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas a Bíblia está falando que isso é a morte física, não é a morte que as pessoas estão lá no cemitério, mas a morte eterna, que é pior do que essa morte que sofremos. Jesus ele teve que pagar a penalidade da morte eterna no seu lugar e no meu lugar. Não é verdade? Então, meus queridos, Jesus, mas o texto ele continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Naquela noite do Getsemane, quando Jesus foi traído, Jesus orou intensamente naquela noite, sangue, gotas de sangue caíam no chão. E Jesus estava sofrendo por você e por mim. E agora, Jesus ele morre na cruz e pagando a penalidade da morte eterna. E claro, Jesus nunca pecou, mas a Bíblia diz que ele se fez pecado em nosso lugar. Por isso, queridos, Jesus ele venceu. E para demonstrar na cruz o amor de Deus por nós. Olha que esse texto interessante de Romanos capítulo 5, versículo 8. A Bíblia diz assim, ó, mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu no seu lugar, no meu lugar, em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Outro dia eu lembro que eu estava numa igreja, em outro distrito onde eu era pastor, e eu li esse texto aqui falando sobre o perdão de Deus. Ali na escola sabatina, estavam pessoas ali sentadas e eu passando a lição. Eu não lembro mais ou menos o assunto que estávamos falando, mas tinha a ver com esse assunto aqui. Mas nesse momento tinha um rapaz sentado ali, estava até um pouco embriagado, mas ainda estava lúcido. Ele era um ex-adventista. Ele foi um jovem na igreja muito promissor, ele ajudava a igreja, mas por algum destino da vida, não sei o que houve na vida dele, ele acabou saindo do caminho de Deus. E quando eu li esse texto de Romanos 5, verso 8, ele olhou assim com lágrimas nos olhos e disse para mim assim, pastor, por favor, você poderia ler novamente Romanos 5, verso 8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí ele pediu, leia de novo, pastor. Mas de novo, já estava com o texto na mente já. Mas aquele jovem, ele tinha dúvidas a respeito do perdão de Deus. Você tem dúvidas a respeito do perdão de Deus? Você ainda duvida que Jesus é capaz de perdoar? Veja, Romanos 5, verso 8 diz que Jesus, ele perdoa os nossos pecados, morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores, ok? E por isso Jesus venceu ao demonstrar que o ser humano pode vencer na luta contra o mal. Interessante, né? Esse texto. Vamos ver o que Hebreus 2, 14 e 17 fala para nós? Hebreus capítulo 2, versos 14 e verso 17. Eu quero mostrar esse texto muito interessante. Diz aqui,
Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, diz aqui, ele, no caso Jesus, também participou dessa condição humana. Ou seja, Jesus é Deus, né? Você concorda comigo? Jesus é Deus. Apesar de ser Deus, ele se fez ser humano para sofrer a nossa condição como pecadores. Ele não pecou, mas ele sentiu os efeitos do pecado nesse mundo. Mas diz aqui o texto, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E por essa razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer expiação pelos pecados do povo. Em outras palavras, o que o autor de Hebreus está dizendo? Jesus sendo Deus, ele esvaziou-se a si mesmo, até Paulo fala sobre isso, veio ao nosso mundo, passou pelo que nós passamos, sentiu fome, sentiu tristeza, sentiu dor, sentiu cansaço, como nós sentimos, passou por todas as provações que o ser humano é capaz de passar, mas viveu uma vida sem pecado. Mas qual era o segredo de Cristo? Claro, Jesus é Deus, então é muito fácil. Queridos, Jesus ele pôs em risco a sua divindade para salvar a mim e a você. Você sabia disso? Você já imaginou se Cristo tivesse falhado, como nós estaríamos hoje? Sem nenhuma esperança? Pois é. Mas vamos ver aqui mais alguns detalhes. Mas já que Cristo venceu, somos vencedores nele. Podemos ser vencedores. Porque Apocalipse 12, verso 11, aqui nos mostra o segredo para que eu e você possamos vencer nesta luta contra o pecado. Apocalipse 12, 11 fala, eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aqui está o segredo, querido amigo, querida amiga, de como você pode vencer o pecado. Pelo sangue do Cordeiro. Você acredita que você pode vencer pelo sangue do Cordeiro? Você decide hoje aceitar a Cristo? E nesta noite, eu quero apelar ao seu coração. A palavra de Deus, ela deixa clara para nós que assim como Jesus venceu o pecado, nós também podemos vencer. Mas eu quero dizer para você, querido amigo, que na cruz ainda há lugar para você. Talvez esteja falando nesta noite para você mesmo, que está lutando contra algum vício, talvez seja bebida, talvez seja drogas, e você agora está decepcionado com você mesmo, achando que poderia vencer e não consegue. Talvez esteja falando para você que sofre de algum problema moral, não consegue manter a sua fidelidade. Você errou tanto nessa vida que agora acha que não tem mais solução para você. Mas eu quero dizer para você que na cruz há um lugar para você, junto à cruz. Aos pés da cruz de Cristo, há um lugar para você. E a vitória de Jesus também pode ser a sua vitória. Você crê nisso? Você crê que a vitória de Cristo pode ser a vitória para a sua vida também? De que Jesus pode te conceder a graça comunicada dele para fazer você vencer? E olha, o Cordeiro de Deus, ele venceu por você na cruz e pode dar poder para que você possa vencer aqui na terra. Talvez alguém falou para você assim, mas amigo, não adianta, nunca venceremos, seremos pecadores até Jesus voltar, mas isso não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque se isso fosse verdade, Cristo não teria vencido o pecado também. Jesus veio à terra e a comunhão que ele tinha com Deus Pai o ajudou a vencer o pecado. Por isso eu quero dizer para você, meu querido amigo, meu irmão, minha irmã, nesta noite, que se você tiver comunhão com Deus, em oração e estudo da palavra de Deus, Jesus ele pode te ajudar a vencer.
Não é maravilhoso saber disso? Não é maravilhoso você saber que você tem uma chance de vencer em Cristo? Você que está desviado do caminho de Deus, Jesus chama hoje você. Peça ao Espírito Santo, peça a Jesus que entre na sua vida. E se você crê nisso, eu gostaria que você, neste momento, onde você estiver, se você estiver sentado, levante nesse momento. Levante comigo, você aí, levanta da cadeira aí, levanta aí do banco da igreja e ore comigo nesse momento. E vamos pedir a Deus que o ajude nessa luta. Oremos então. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nos achegamos a Ti nesta noite, acreditando que o Senhor é capaz de nos dar forças, porque a Tua palavra diz que todo aquele que estiver em Cristo Jesus é uma nova criatura. Eu quero orar especialmente por este homem, esta mulher, este jovem que está lutando contra um vício, Senhor. O vício das drogas, o vício da imoralidade, e descobriu que por si só não pode vencer. Senhor, receba esta pessoa nesse momento, que o Espírito Santo entre no coração desta pessoa e aceite o dom da salvação que é dada através de Cristo Jesus. E Pai querido, também eu quero orar por essa pessoa que precisa tomar uma decisão a favor de Cristo. Essa pessoa, este homem, esta mulher, que precisa aceitar a Jesus como seu Salvador. Por favor, Senhor, que nesta hora ele receba no seu coração a presença do Espírito Santo e possa tomar a decisão de um dia descer as águas batismais e que se cumpra o que diz 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as antigas coisas passaram. Portanto, Senhor, levanto minhas mãos agora, pedindo a Tua bênção, Senhor, sobre esta vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o Teu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amigos, nós terminamos hoje aqui. Mas amanhã eu vejo vocês aqui nesse mesmo horário. Não faltem, porque amanhã o tema que nós iremos falar será um tema muito interessante. Que a paz de Cristo esteja sobre você, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.